E fiquei muito feliz de você vir aqui partilhar essa experiência com a gente. Queria só, para a gente ir fixando algumas coisas, destacar aí a importância do conhecimento da realidade, das condições ambientais e sociais e também do respeito ao tempo das mulheres. Destacar esses dois elementos para a gente ir fixando coisas para no final poder fazer uma interação, né? E também uma crítica velada aí à ideia de multiplicação, né? Para a gente guardar com a gente esses elementos. Todos os outros que Vera falou são também importantes, mas para ir fazendo uma fixação. Queria chamar então para partilhar sua experiência conosco, Mônica Oliveira. Mônica trabalha na FASE, que é uma ONG nacional, que tem também um escritório aqui em Recife, e é militante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Ela vai conversar com a gente sobre a experiência de formação com os jovens negras aqui da região metropolitana do Recife. Boa tarde. Bom, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A equipe da FASE, especialmente Luísa e Mary, mandaram aí um abraço também para vocês. Ela já falou quase tudo, que era o pedacinho inicial, né? Se apresente, fale de si. Eu sou Mônica Oliveira, né? Sou mãe do menino bem bonito. Vocês nem sabem quanto. Não, conta, fosse mais velho. A gente desconta meu tempo que elas estão fazendo mal. Tudo por causa desse menino. Isso, Carmen não contou. Eu sou mãe de um rapaz chamado Damani, que elas estão aí fazendo esse negócio todo. Então, eu não comecei meu ativismo no movimento feminista, no movimento de mulheres. Eu comecei ativismo em movimento misto, né, em organizações mistas, né. Comecei com um grupo de jovens da comunidade, depois fui para o movimento negro, fui para o Partido dos Trabalhadores. Eu militei no movimento negro, especialmente no movimento negro unificado, né, no MNU. Saí do MNU na segunda metade dos anos 90, depois fui para o Observatório Negro e tem, acho que em torno de 12 anos que estou especificamente no movimento de mulheres, no movimento de mulheres negras, né? Minha vida profissional sempre foi muito próxima da militância, porque a minha vida profissional foi toda no mundo das ONGs, exceto os 4 anos que eu fiquei no governo federal, que foi a primeira gestão do governo Dilma. Eu trabalhei na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, na CEPIR, né? Então, mais ou menos isso. Estou vinculada à FASE há 1 ano e meio, mais ou menos. A FASE é uma das organizações, se não for a mais antiga, né, desse campo da esquerda. A FASE tem 56 anos. Ela é a mais antiga, né? A FASE tem 56 anos de fundação, de atuação. Hoje a FASE está em 6 estados do Brasil, né? Rio, Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia, né? Esse programa aqui de Pernambuco é um programa que é muito caracterizado pela agenda do direito à cidade, né? Esse é o tema principal da ação da FASE aqui, mas já há alguns anos a FASE, em diferentes partes do Brasil, mas aqui em Pernambuco com um foco também forte, tem trabalhado com foco em juventude e mulheres, né? A FASE tem nacionalmente 4 grandes causas que meio que orientam e organizam a atuação da gente. Então, a causa 1, que é o direito à cidade, a causa 2, que é segurança alimentar e nutricional, a causa 3, que é justiça socioambiental, né, que tem toda a agenda de defesa do meio ambiente e tal, e a causa 4, que é a organização das mulheres como sujeito político, né? Então, esse projeto que eu vou apresentar para vocês agora, esse trabalho, ele está conectado com a causa, especialmente com a causa 4, né, que é a causa de organização das mulheres, e nós fizemos um vínculo dele com a causa 1 também de direito à cidade, porque a agenda do direito à cidade é uma agenda que é hoje central, né, para a juventude negra e tal. E também no esforço que nós fizemos, político e metodológico, de também
experiência dessa formação com as jovens negras, mexeu um pouco com essa agenda do direito à cidade, né? Com aquilo que a gente chama hoje de um conceito ampliado de direito à cidade, em que outras dimensões, outras questões são trabalhadas também para além daqueles eixos tradicionais da moradia, do saneamento, da mobilidade urbana, né? Então, fizemos aí uma conexão entre esse projeto. O nome do projeto, que é esse nome grande que a gente usa em ONG, né? Mulheres Jovens Negras Fortalecidas na Luta contra o Racismo e o Sexismo. Os dois grandes eixos de formação eram, logicamente, o sexismo e o racismo, né? O projeto tem como objetivo central, que se divide em dois, né? O fortalecimento das pessoas, das jovens mulheres participantes, e o fortalecimento de seus coletivos. Então, é formação no sentido de que essas mulheres estejam cada vez mais preparadas para fazer uma atuação qualificada, firme, articulada e tal, ainda que o qualificada seja um termo que a gente tem nossas questões, mas um pouco nesse sentido, e também de fortalecer os seus coletivos, né? Uma estratégia de apoio à participação e empoderamento político, e dentro do projeto tem um elemento que é bastante importante, que é a consolidação de uma plataforma digital de ativismo, que se chama Plataforma Aline, que é uma plataforma criada por uma das organizações que é membro, importante dizer. Esse projeto ele foi realizado em 4 capitais do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, e ele foi realizado por um conjunto de 6 organizações, né? Em São Paulo, Instituto Polis e Ação Educativa, em Brasília, o INESC, no Rio de Janeiro, a FASE e o IBASE, aqui em Recife, a FASE, né? Falei tudinho, né? Falei. E ancorado por Oxfam Brasil, né? Que acho que é a mais recente da Confederação de Oxfam, né? Oxfam Brasil, que foi criada agora, acho que em torno de 4 anos, por aí. Então, esse pool de organizações, o que é o projeto? Em cada uma dessas 4 cidades se formou um coletivo de jovens de diferentes... um grupo de jovens de diferentes coletivos e organizações, né? O critério de juventude, ele foi considerado, mas ele não foi levado como algo excludente. Então, em todos os 4 grupos, a gente tinha presença de mulheres com mais de 29 anos, que é o limite de juventude, né? Aqui em Recife, por exemplo, nós tivemos cerca de 30 mulheres envolvidas. Dessas 36 estavam acima dos 29 anos, né? E aí o máximo de idade 37 anos, né? Só que esse número é um número pequeno, então a maioria realmente das jovens estavam na faixa até 25 anos. O perfil geral das jovens, isso aqui é aquele negócio bem... o perfil, aquele roteiro. O perfil das jovens, né? Logicamente, todas mulheres, todas negras, né? E essa questão em algum momento veio, quem é negra? E aí vamos fazer a oficina sobre colorismo, trazer essa discussão e tal. Tensionamentos um pouco sobre essa caracterização, quem é negra, né? Mais de 80% das participantes são de bairros de periferia, então tem aí um perfil de jovens periféricas, né? Da região metropolitana, então a gente tinha jovens do Cabo de Santo Agostinho, de Olinda, de Paulista, de Camaragibe, de Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Do ponto de vista da escolaridade, desse conjunto de jovens, em torno de 25% tem ensino superior completo, 32% com ensino superior incompleto, 38% que concluíram o ensino médio. Então, a maioria delas já tinham concluído o ensino médio, estavam cursando a universidade ou já tinham concluído a universidade. Mas desse conjunto de 30, por exemplo, a gente tem 2 com mestrado concluído e 2 que estão cursando. Renda familiar, mais ou menos a metade delas são de famílias que a renda per capita familiar é de até um salário mínimo. Então, não são jovens de famílias com renda significativa, né? São jovens de família de baixa renda, né? A maioria são solteiras e não tem filhos.
85% solteiras e sem filhos, né? Havia pouca presença de mulheres com filhos, né? Também em relação à moradia, que nós dialogamos um pouco sobre isso, mais ou menos 50% moram com os pais ou com outros familiares, avós, tios, normalmente pais ou avós, né? E 50% do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais, um pequeno número de bissexuais, 50% do grupo de mulheres declaradas hétero. Toda uma discussão em torno disso, que depois, como foi que você levantou esse dado? Se vocês responderam, perguntadas. Mas esse é um elemento que foi muito marcante na experiência, sempre, né? A questão da lesbianidade e o impacto disso no cotidiano, nas diferentes discriminações na relação com a família, na presença na escola, no movimento, tal, nos movimentos mistos, nos movimentos de mulheres. Esse tempo inteiro foi um elemento fundamental no trabalho, né? Carmen, eu acho que eu vou pular contexto, porque eu estou achando que talvez não dê tempo. Mas, não é? Então, vamos lá, mais rapidinho. Então, como é o formato do projeto do ponto de vista da metodologia das atividades, né? O projeto previa oficinas de formação e atividades de incidência e articulação e atividades que a gente chama de autogestionadas, né? Então, as oficinas, os temas foram escolhidos pelas jovens. Ele foi um projeto que a gente diz de 2 anos, mas na realidade foi 1 ano e meio, né? No primeiro ano trabalhamos um conjunto de temas, no segundo ano outro. Eu vou rapidamente citar. Nós trabalhamos gênero e feminismos, no plural, né? E aí, com as jovens negras, elas mesmas trouxeram a necessidade de discutir dentro do feminismo determinadas correntes, né? Então a gente discutiu mulherismo africana, feminismo negro, as teóricas de feminismo negro que ao mesmo tempo trabalharam com lesbianidade, né? Então essas diferentes categorias, né? E recuperando do ponto de vista histórico. E também uma discussão bastante presente é o que nos diferencia e o que nos une, né? O feminismo clássico, o feminismo das mulheres brancas, o feminismo negro, né? O que nos diferencia e o que nos une. Uma discussão permanente, né? Do ponto de vista dos fundamentos metodológicos. A FASE é uma organização de educação popular, né? Então, todo o nosso trabalho é sempre baseado não só nos fundamentos, mas na prática de educação popular, conjugando com a educação feminista, né? A metodologia de educação feminista e com os elementos, né? Não da africanidade, mas trazendo elementos de uma formação política voltada para a negritude também, né? Então, incorporando aí na metodologia esses elementos também. Nós tivemos algumas oficinas de comunicação, porque comunicação também foi um elemento fundamental no projeto. Trabalhamos noções básicas de políticas públicas, porque entre os temas trazidos pelas jovens, porque a encomenda dos temas era elas que definiam. Havia poucos temas pré-definidos. Um deles era política pública, outro era comunicação. Mas as questões de saúde da mulher, de sexualidade, né, as questões de violência, né? Então, nós sempre buscamos cruzar esses temas com a discussão sobre política pública. Então, se a gente estava fazendo oficina sobre saúde da mulher, logicamente a gente trazia os conteúdos, né, mais específicos, mas fazia a discussão em torno da política pública de saúde, né, assim como com violência, com sexualidade também. Um princípio foi que quase todas as mulheres que foram convidadas para fazer as oficinas eram mulheres negras, né? Não necessariamente todas ativistas, mas acho que todas foram ativistas, né? Tivemos a participação de companheiras brancas, também Sula, por exemplo, foi a pessoa que fez a oficina sobre sexualidade, né? Com as meninas, né? Supra-sumo. Supra-sumo. Sexo,
Isso era um princípio político e pedagógico também, né? O diálogo com outras mulheres negras, né? Trabalhamos a questão, algumas questões que para elas, elas colocam como algo fundamental e que realmente hoje está tendo muito foco e muito destaque. Por exemplo, a discussão sobre colorismo, né? Que é algo que, especialmente do ponto de vista do ativismo nas redes sociais, é uma discussão que está permanente, né? E que tensiona muito, né? Apropriação cultural, racismo institucional, ancestralidade, né? Nós tivemos uma oficina lindíssima sobre ancestralidade com Denise Botelho. Com Denise, então toda essa identificação, e vários momentos dizia, vê se você acha alguma mulher negona lésbica também, né? Então assim, a gente ia somando os critérios e buscando de acordo com quem elas desejavam também fazer os diálogos, né? Nós trabalhamos antiproibicionismo, Ingrid, que está aqui, fez conosco uma roda de diálogo sobre antiproibicionismo. Trabalhamos romantização da maternidade, e para nós foi até uma surpresa, eu e Mary achávamos que esse era um tema porque a gente teve que escolher, e a gente achava que esse não seria escolhido porque havia pouquíssimas mães, né? 3, né? Mas esse tema, numa disputa, foi escolhido. Então as meninas mais jovens que não têm filho queriam discutir romantização da maternidade. Foi uma oficina bastante intensa, né? O que a gente chama de atividades autogestionadas foram atividades que elas não só definiram o tema, mas assumiram a construção da atividade, e a gente teve um destaque para uma exposição de fotografias que se chamou Exposição Maria. O Maria é uma sigla, Mulheres nas Artes representando as identidades afro-brasileiras, né? A Exposição Maria foi em 2017, teve 4 edições, no metrô central do Recife, no Centro Cultural dos Correios, na Católica, na Unicap, e no bairro do Ibura. Então a exposição se moveu aí, uma audiência pública sobre violência contra as mulheres, e uma roda de diálogo com Inaldete Pinheiro e Deise Moura na Bienal Internacional do Livro, né? O grupo foi convidado a fazer uma atividade na Bienal Internacional do Livro sobre lições aprendidas e resultados, né? Nós tivemos que fazer uma adaptação dos nossos dias e tempos de trabalho, porque, por exemplo, as jovens escolheram fazer as oficinas dia de domingo, porque até no sábado algumas estavam trabalhando. Então eu e Mary, que somos as 2 educadoras responsáveis, ficamos fazendo as atividades dia de domingo, né, para atender a essa dimensão da vida delas, né, exigência da vida delas. Na composição do grupo, nós utilizamos como estratégia mesclar pessoas que já estavam em ativismo em coletivos com jovens que não participavam de coletivo nenhum. Trouxemos algumas de comunidades nas quais a FASE atua, né, em territórios que a FASE atua, e isso foi ótimo, foi muito bom, né? O processo de escuta, né, a escuta como algo fundamental no processo de formação, né, a partir dessa ideia de que é troca, né, todas nós temos a contribuir no processo de formação, né, a corresponsabilização, porque inicialmente a relação estabelecida era: a FASE está aqui para oferecer tudo e nós viemos buscar. E aí nós tivemos que, em vários momentos, fazer discussão sobre isso, dizendo: olha, a FASE não está aqui como uma cesta que vocês vêm, pegam, né? Tem aqui uma troca que precisa ser feita, né? Estimular, reconhecer e celebrar, né? Celebrar como algo muito importante nesse processo de formação, né? Celebrar pequenas conquistas, né? Coletivas, individuais, tal. Uma estratégia fundamental para o fortalecimento tanto individual como dos coletivos foi garantir condições e impulsionar articulação com outros movimentos, com outros coletivos. Então, por exemplo, as meninas hoje têm uma participação muito mais intensa
em processos como o 8 de março, né, vão para as reuniões, participam do ato e tal, especialmente no tema, no campo do movimento de mulheres, movimento feminista, e no campo dos movimentos de juventudes, né? Então, elas hoje têm uma presença forte no Fórum de Juventude de Pernambuco. Então, a partir de alguns estímulos, né, e também de fazer chegar a informação. Olha, o Fórum de Juventude de Pernambuco está promovendo isso, tal. O que vocês acham, né? E fornecendo, que aí isso é uma coisa que elas sempre destacaram como básico. Por exemplo, muitas das jovens antes não participavam porque elas não tinham uma passagem de ônibus para ir, né? E o projeto poder oferecer isso, que a princípio, em alguns momentos a gente acha que é algo tão pequeno, absolutamente fundamental. Então, elas, quando a gente fez a avaliação final, elas diziam, o fato da FASE oferecer nesse projeto com a Oxfam a passagem de ônibus para a gente ir para coisas que a gente queria ir, para coisas que a gente achava importante ir, impulsionou o ativismo da gente, né? Alguns desafios que a gente destaca. Terminando! Alguns desafios que a gente destaca como no contato com outros coletivos, com outras articulações, a dimensão de classe pesou e trouxe muitas tensões, né? Acesso a determinados espaços, né? Condições mesmo de vida, de militância e tal. Como isso trouxe muitas tensões, né? Como muitas vezes elas retornavam para dentro do grupo, né? E a gente, logicamente, em vários momentos fizemos pausas para discutir isso, ligando isso com o conjunto que estávamos fazendo. Um desafio grande da unificação das agendas, né? Agenda dentro do movimento de juventude, e aí juventude, questão racial, juventude e gênero, juventude e sexismo, né? Dentro do movimento de mulheres também, ainda que elas também reconheçam que no movimento de mulheres encontram mais ressonância para a perspectiva racial, mas ainda aí algumas tensões para ação conjunta, né? Definição de prioridades, as pautas da gente nem sempre tem lugar e tal, né? Então, essas questões, as tensões que se espelham nisso, que são tensões entre esses vários feminismos, né? Que são parte do cotidiano da gente. Só que isso impacta diretamente na construção de alianças. Então, enquanto a gente está problematizando que nem todo mundo é um inimigo e a gente não faz a luta sozinha, essa lição, por exemplo, de que... Por que é importante estar entre nós, mulheres negras, estar em coletivos negros? Porque a gente não enfrenta racismo sozinha. A gente não pode ter a ilusão de que a gente pode confrontar racismo sozinhas, né? Mas, ao mesmo tempo, e essa dimensão mais ampla da articulação com outras, né? E aí essas tensões, elas são permanentes, né? Acho que... E aí fechando, esse é um desafio que para outras equipes do projeto, porque aqui em Pernambuco, a equipe somos eu e Mary, nós somos 2 mulheres negras. Em outros lugares, havia pessoas brancas na equipe do projeto, né? E um desafio que as pessoas brancas trazem e que, conversando lá na FASE, nós achamos que é importante trazer para cá, é, por exemplo, como as educadoras brancas, em alguns momentos, tiveram dificuldade de lidar com certas situações com as jovens negras a partir daquele pensamento meio assim, porra, elas já sofrem tanto, elas já são tão discriminadas, é todo mundo tão fodido e eu ainda vou fazer a crítica desse comportamento. Só que a gente está em processo formativo, né? Há determinadas situações em que a gente precisa interpelar. É lógico que você discute, tem cuidado com a forma como vai interpelar, mas não interpelar porque ela é uma jovem negra de periferia discriminada, né? Essa é uma questão que foi muito discutida entre nós, as educadoras brancas com as educadoras negras, né? E o desafio também de como é que a gente faz acolhimento, especialmente em situações de violência, quando todas as indicações que a gente tem para fazer estão dando errado. Ou seja, a gente não tem o Estado fazendo atendimento e a gente está trabalhando com um público que
confronta a violência cotidianamente, né? Essa é uma preocupação grande hoje. A gente não quer substituir o Estado, mas ao mesmo tempo é tão insuficiente o que a gente tem a oferecer. Como é que você faz quando a menina foi estuprada pelo colega tal e ela chega no outro dia lá, né? E as indicações que a gente faz, na maioria das vezes o serviço não existe, né? Não é que não existe, mas não atende, né? Era isso. Desculpe. Obrigadíssima, Mônica. A riqueza, uma oportunidade muito boa para a gente poder ouvir. Eu novamente vou dar 2 destaques aqui, porque eu estou com essa missão de ficar fazendo exercício de fixação. Então eu queria destacar uma frase do início da Mônica, que é a formação para o fortalecimento de pessoas e de coletivos, e destacar uma frase do final, que é a relação entre formação, as tensões e as alianças na construção de pautas, de agendas de lutas comuns.